quebrou meus olhos. Traição! De que servirá a submissão se continuais embuçados? Perdão, senhor. Melhorei meu nome e minha honra em vosso nome, a vosso primo Afonso de Leão de Castela. Como não vejo respeitado a minha palavra e a minha honra. Com essa corda ao pescoço, ireis oferecer a meu parente o prazer de vos enforcar? Poupai vossos filhos desse vosso Toledo. Como assim, E a vós senhor? mesmo o trabalho de tal caminhada. Como assim, senhor? Não faltarão em tudo que estão dado locais para enforcamento. Que falta de gosto, meu velho mestre, morrerá às mãos do meu parente. Palavra e honra. Se assim o desejais, porque haveria de ser eu a impedi-lo. Espero ao menos que meu primo Afonso vos poupe do trabalho de tal caminhada. Irei a Toledo cumprir a minha palavra e a minha honra. Olá a todos, o meu nome é José Augusto Costa e sou um dos técnicos e intérpretes do património da Rota do Românico. É com muito gosto que a Rota do Românico aceitou o convite, neste caso da State Talk, uma parceria para falar sobre os monumentos da Rota do Românico de Penafiel. No anterior programa, a nossa diretora, a Rosário Correia Machado, já falou sobre o projeto Rota do Românico. Cabe-me a mim falar sobre os 6 monumentos românicos de Penafiel, tentando também enquadrar alguns outros de outros lados. Neste caso, em Penafiel, nós temos, como disse, 6 monumentos: o Mosteiro de Salvador de Paço de Sousa, a Igreja de Salvador de Cabeça Santa, a Igreja de São Geis de Boelho, a Igreja de São Pedro de Abragão, a Igreja de São Miguel, na Eja, entre os rios, e ainda o Memorial da Ermida em Irinho. O românico é um estilo artístico do século XI ao século XIII, em Portugal muito mais do século XII até o século XIV. Em características gerais, muito rapidamente, é conhecido pelo uso do arco da volta perfeita, edifícios feitos em granito, a pedra, neste caso, da nossa região, a iluminação, os vãos de iluminação são muito pequenos, temos frechas neste caso, mas são em pouco número, e também uma das principais características do românico é que são edifícios quase sempre muito bem decorados nas pedras, onde numa primeira fase se vai tentar quase até passar uma história, dar uma catequese em pedra, o chamado catecismo de pedra, mas ao mesmo tempo também temos muito do que era pagão representado nas igrejas e nos monumentos, neste caso românicos. Estas são as principais características do românico. Em Portugal, o românico vai ser um românico com várias linguagens. Há um autor, estas linguagens, geralmente nós falamos de linguagens decorativas, não é ao nível da arquitetura. A arquitetura mantém-se muito igual, o que vai mudar um pouco é ao nível da decoração dos próprios monumentos. Há um autor em Portugal, o autor Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que vai dividir o românico por bacias de rios. Vai-nos falar do românico do rio Minho, o românico do rio Lima, o românico do rio Ave, Cávado, que nós chamamos o eixo São Pedro Ratos, Braga, o românico do Sousa, o românico do Tâmega, o românico do Porto, o românico de Coimbra, o românico de Cisterciense e o românico templário. Se repararem, é um românico que está quase todo acima da linha do Douro, e temos ali na zona de Coimbra e também na zona ali de fronteira contra a altura, estamos a falar no século XI, contra os mouros. Temos ali também alguns edifícios ainda românicos, cujo ex-libris é charola do Convento de Cristo em Tomar. Mas voltando a Penafiel, em Penafiel a maior parte do românico que nós temos é o chamado românico do Sousa, o românico nacionalizado. Aqui em Penafiel, neste caso na casa-mãe do românico, que é a Igreja do Mosteiro de Salvador de Paço de Sousa, o que vai acontecer é que vai ser feita uma igreja já no século XIII
e vão buscar influências ao românico da cidade de Porto, vão buscar influências ao românico da cidade de Coimbra, vão buscar influências às primitivas igrejas visigótico-moçárabes e vão fazer a Igreja Salvador de Paços de Sousa, e depois de a fazerem, à volta dessa igreja, todos os edifícios que vão ser construídos vão beber muito à linguagem decorativa desse edifício, como é o caso da igreja de São Pedro de Abragão, como é o caso da igreja, neste caso, de São James de Boelho, a igreja de Cabeça Santa, igrejas que muitas vezes até fora de Penafiel, como a igreja de Taboado em Marco de Canaveses. Estou a lembrar ainda mais longe ainda, uma igreja na Póvoa de Lanhoso, que é a igreja de Fonte Arcada. Elas vão beber muito à igreja Salvador de Paços de Sousa, que passarei a falar em breve. Hoje iremos falar sobre dois dos monumentos romanos de Penafiel. Vamos falar sobre a igreja do Mosteiro de Salvador de Paços de Sousa e igualmente sobre o memorial da Ermida. Como já falei na introdução, o casa-mãe do românico português é a Igreja Salvador de Paços de Sousa. É uma igreja já do século XIII, uma igreja já construída sobre um primitivo edifício do século XI, finais do século XI, século XII, mas que também já temos uma referência da existência de uma anterior igreja, porque no ano 1904, um abade fugindo da luz do Almansor, abade Randulfo, passa por Paços de Sousa em 1994 e já nos deixa uma primeira referência documental da existência lá de algo religioso, neste caso de um pequeno mosteiro. Paços de Sousa vai beber muito, vai ter muita influência de uma família, a patrona do mosteiro, uma família que vai patrocinar a construção de vários mosteiros na nossa região, desde o Mosteiro Salvador de Paços de Sousa, o Mosteiro Salvador de Tramanca, o Mosteiro de Vila Boa de Bispo, o Mosteiro de São João da Arnoia, são feitos sob patrocínio da família dos Ribadouro, a família dos Gastos, como eram sempre conhecidos, de certeza que vinham da região da Gasconha, e essa família é a família de Dom Egas Muniz. Dom Egas Muniz, como sabem, foi o aio de Dom Afonso Henriques, foi o homem que deu a palavra de honra, o nosso, na altura, conde Dom Afonso Henriques, e ele ia prestar vassalagem ao primo, ao rei Afonso VII, coisa que não veio a acontecer, e então esse homem, o Dom Egas Muniz, vai com corda ao pescoço até Toledo para que o Afonso VII o matasse. O castigasse, neste caso. Afonso VII não castiga, deixa de ir a Portugal e ele morre de uma morte natural, morre de uma morte santa. Digo uma morte santa porque quando tiverem a oportunidade de visitar o túmulo de Dom Egas Muniz, vão ver que ele está deitado numa cama, tem 4 mulheres que choram a sua morte, as carpideiras, e da boca de Dom Egas Muniz sai uma criança, a criança é a alma, que está a ser recolhida pelos anjos e está a ser elevada aos céus. Também tem a cena a caminho de Toledo, em cavalo, e depois num dos topos, no topo contrário ao topo da morte, está ele a ser colocado no túmulo. O túmulo também tem outra face, onde temos uma face de um anterior túmulo, que nós pensamos que poderá ser a pedra da cripta, do primeiro túmulo de Dom Egas Muniz, onde está mesmo contada essa mesma história, mas muito mais rudimentar, num trabalho muito mais rude. A pedra terá sido feita já finais do século XII, os restantes topos que eu falei em primeiro já são do século XIII. Paços de Sousa é uma igreja do românico beneditino, é uma igreja com uma capela-mor, neste caso, que já não é românica, a capela-mor de Paços de Sousa foi alterada no século XVII e depois, posteriormente, no século XVIII, para se adaptar às novas leis da Contra-Reforma, as leis emanadas a partir do Concílio de Trento, mas ela, quando foi feita, era uma igreja, ainda agora continua a ser, mas foi uma igreja de 3 naves, com nave central, 2 laterais. A nave central teria, na capela-mor, uma ábside, e as naves laterais ainda mantêm 2 absidiolos intercomunicantes. Não nos podemos esquecer que estas igrejas geralmente ficavam em caminhos de peregrinação e geralmente as pessoas iam nestas igrejas não só para assistir à Eucaristia, mas também para ir em busca
das relíquias dos santos, e então nós podíamos entrar dentro da igreja e deambular pela igreja e sair do outro lado, como acontecia neste caso na igreja de Salvador de Paços de Sousa. Uma curiosidade, já que falei em Salvador de Paços de Sousa, o facto do oráculo ser o Salvador. Nós só na Rota do Românico temos 7 monumentos, 7 edifícios religiosos, cujo oráculo é o Salvador. E o Salvador é comemorado no dia 6 de agosto. Curiosamente, na maior parte das nossas igrejas, não é comemorado como uma época festiva. É apenas comemorado na festa litúrgica, mas não é comemorado na época festiva. A maior festa, neste caso de Paços de Sousa, é a Nossa Senhora do Rosário de Lourdes, curiosamente celebrada no dia da Assunção, no dia 15 de agosto, mas cujo dia próprio da Nossa Senhora do Rosário de Lourdes é o dia 11 de fevereiro. Outra curiosidade que nós podemos encontrar na Igreja de Salvador de Paços de Sousa é o facto de, na Capela Mor, nós podemos encontrar uma tela onde está representado o dia do Salvador. O dia do Salvador é o dia da transfiguração de Cristo no Monte Tabor, e é por isso que nós, nessa tela, temos um homem vestido de branco, completamente resplandecente, Cristo, rodeado por um homem com umas tábuas da lei, Moisés. Do lado contrário temos Elias, e sob os pés de Cristo nós temos São João, o Evangelista, temos São Pedro e Santiago, quer dizer, temos os santos preferidos, neste caso os apóstolos preferidos de Cristo. Outra curiosidade também, no retábulo mor da igreja de Paços de Sousa, nós temos do lado esquerdo, do lado do padroeiro, no lugar principal, a figura de São Bento. O mosteiro de Paços de Sousa era um mosteiro beneditino, de uma ordem masculina, e do lado direito nós temos uma Santa Escolástica, a fundadora da ordem secundária, da ordem, neste caso, da ordem feminina. Também chamo a vossa atenção também para o facto de a Igreja, neste momento, estar quase despida da parte retabular, porque em 1927 há um incêndio que vai destruir grande parte dos retábulos da Igreja, vai destruir também o coro alto da Igreja, mas também em 1929 até 1977 vão-se dar grandes obras na Igreja de Salvador de Paços de Sousa, fazendo aquilo que nós chamamos o voltar ao purismo do edifício, retirando muito do que estava para voltar a ser uma igreja construída como tinha sido construída no século XIII. Só para vos dar um exemplo, a própria Capela Mor da Igreja de Salvador de Paços de Sousa só não foi demolida no século XX porque não encontraram as fundações do primitivo edifício. Porque se tivessem encontrado as fundações do primitivo edifício, teriam demolido a Capela Mor moderna do século XVIII para refazer uma Capela Mor à maneira românica, como fizeram, por exemplo, na Igreja de São Pedro de Rates, na Póvoa do Brasil. Outra característica, outro local a visitar na Igreja de Paços de Sousa é a sua sacristia. A sua sacristia é uma sacristia já do século XVII, já do século XVIII, extremamente ampla. Tem um belíssimo retábulo em talha, em barroco joanino, onde está representada uma das cenas mais representadas nas igrejas beneditinas, que é uma Santa Lutegarda, que vai em direção a Cristo e vai beber do sangue, a água que sai, neste caso, da quinta chaga de Cristo, e Cristo esprega-se da cruz para abraçar. Outro também motivo de interesse na Igreja de Salvador de Paços de Sousa é o facto, na sacristia, os seus caixotões, todos eles adornados com um tema de armas Christi. As armas Christi são as armas com as quais Cristo foi crucificado. Pode ser desde a mão que esboteia Cristo, os cravos, a tenaz, o santo sudário, ou seja, toda uma panóplia de elementos usados no tema da Paixão de Cristo. Falamos agora sobre o Memorial da Ermida. O Memorial da Ermida está em Irivo, em Penafiel. Como o próprio nome indica, é um monumento que nos assinala uma memória. Segundo a história, segundo a tradição, mas muito mais também com elementos de estudo, o Memorial da Ermida foi construído para assinalar a passagem do cortejo fúnebre da Beata Mafalda. Em primeiro lugar, quem é esta Beata Mafalda? A Beata Mafalda é filha de Dom Sancho I,
que se converteu à vida religiosa e foi morar para Arouca, transformando o mosteiro de Arouca, até então beneditino, no mosteiro cisterciense. Esta mulher, considerada já em vida quase uma mulher santa, ela ia várias vezes à cidade do Porto, à sede do Porto, em peregrinação ao altar, ao retábulo de Nossa Senhora da Silva. Curiosamente, ainda agora temos na sede do Porto um retábulo dedicado a Nossa Senhora da Silva. Um dia, por volta de 1256, no retorno a Arouca, ela adoece, fica uns dias no mosteiro de São Cristóvão do Rio Tinto, aí vai falecer e depois vão fazer um cortejo fúnebre que vai, neste caso, que vem desde Rio Tinto, que vai até Arouca, e em certos locais, com certeza à época, devem ter feitos arcos de triunfo em materiais efêmeros, como madeira, flores, arcos de triunfo que assinalavam a passagem da Ibera Mafalda e ao mesmo tempo o local onde paravam o cortejo fúnebre para que as pessoas, os elementos do cortejo, pudessem descansar. Em alguns destes sítios construíram, a posterior, monumentos pétreos para assinalar essa memória. É por isso que nós, na Rota de Románico, temos 3 memoriais. O Memorial da Ermida, o Memorial da Pandurada em Marco de Canaveses e o Memorial de Marmoiral de Sobrado em Castelo de Paiva. Existe igualmente outro memorial relacionado com a Ibera Mafalda, o Memorial de Santo António, esse já está junto a Arouca, o local onde ela foi sepultada. São monumentos extremamente importantes. Nós em Portugal só temos 6 memoriais, 4 deles dedicados à Ibera Mafalda, 3 englobam, fazem parte da Rota do Românico, e depois temos mais 2, o Memorial de Dom Dinis em Odivelas, relacionado com Dom Dinis, e no Memorial da Paradela, esse relacionado com a morte de Dom Pedro, o Conde de Barcelos, que está sepultado em Arouca. São monumentos pela sua pouca existência, ou seja, pela sua raridade, são monumentos extremamente importantes dessa memória que ficou do tempo até nós.